Sasquatch, tem música aí? Tem música de forró aí, Sasquatch? Música boa, hein? As músicas mais antigas do forró são as melhores. Tinha aquele cabeludo lá, tinha um cabeludo lá do forró que eu esqueci o nome. Hã? Bom, mas o forró é brasileiro. É isso. O forró é de origem brasileira. É um ritmo que é a cara do Brasil. A realidade é essa, né? Hoje também é o dia do marinheiro. Marinheiro. Temos muitos na região da Baixada Santista, né? Cidade de Santos, cidade que eu nasci. Marinheiros, um abraço aí a todos. Até inclusive o presidente Bolsonaro fez essa semana, né, passada, foi entregar uma medalha para uma pessoa da Marinha, ele até se emocionou bastante, foi bem, eu assisti, foi bem legal a homenagem. Marinha, um abraço aí a todos da Marinha do nosso Brasil, que cuidam de nós nos nossos mares, que é um território tão vasto, né, no Brasil, tão grande, o nosso litoral, a nossa costa brasileira. Parabéns a todos vocês. Bom, deve começar a funcionar ainda durante esse mês de dezembro parte do Hospital Mário Gatti, na cidade de Campinas. A expectativa é de que o andar superior, onde vai funcionar o pronto-socorro infantil, seja o primeiro espaço a ser liberado após as obras. Não tem nem imagem aí, deveria ter, aqui tem, olha só as imagens aí do Mário Gatti. É uma foto, mas já essa semana, possivelmente, essa semana vai ser liberado já esse setor. E esse foi uma das grandes promessas da campanha do prefeito Dario Saad, né? Isso daí vale a pena lembrar, e é bom a gente lembrar, porque às vezes as pessoas prometem e não cumprem, mas o Dario Saad está cumprindo a promessa que ele fez em campanha, e é legal a gente mostrar isso também, porque quando as pessoas votam no prefeito ou no político da sua cidade, elas querem uma resposta às vezes da promessa que aquele candidato faz. Ele prometeu estar fazendo, bem legal, tá? O funcionamento completo do Hospital Público Pediátrico deve ocorrer até em março de 2023. E o bom é que não só a pediatria que ganha novas vagas, mas da pediatria do Mário Gatti para o Mário Gatinho, que é um espaço que vai ser liberado no pronto-socorro para o atendimento de adultos. Por que Mário Gatinho? Eu pensei que era atendimento de criança, de adultos? Exatamente, mas legal. Bom, desde 1993, Campinas não tinha um hospital específico para pediatria. Agora vai ter um municipal e com 100% de atendimento ao SUS. Muito legal. E o Mário Gatti, o Hospital Mário Gatti, é um hospital que todo campineiro tem muito carinho, né? Porque é um hospital que é o coração dos hospitais ali de Campinas. Todo mundo que é campineiro, assim que nem eu que estou lá na cidade há anos, né? Eu costumo falar que a gente tem empresa lá há mais de 20 anos na cidade, minha mãe já nasceu na cidade, sou campineiro e a gente tem orgulho e temos que preservar as coisas dentro da cidade de Campinas, que é o Hospital Mário Gatti, que é a nossa 13 de Maio, né? Que é uma rua onde foi melhorada também pela prefeitura. A gente tem que preservar a raiz campineira. Bom, os pacientes atendidos pelo SUS do estado de São Paulo poderão contar com o teste genético preventivo de reposição hereditária. O exame gratuito pode apontar alterações de riscos de incidência de câncer. A iniciativa vem de uma indicação de um deputado estadual apresentado à Secretaria do Estado de Saúde. O teste é realizado a partir de uma amostra da saliva, né? Você vai lá, faz uma amostra da saliva, ou de sangue também, e aí você já começa a saber. Desde quando eu me elegi deputado estadual,
Eu, lógico que não estou ganhando salário, ainda não contratei as pessoas que vão trabalhar para mim, mas eu tomei essa liberdade de ir todas as terças-feiras para a Assembleia. Então eu me elegi dia 2 de outubro, você tem aí o mês de outubro inteiro, novembro todo, e estamos começando dezembro, já estamos aí quase no meio de dezembro, e eu tenho lá, praticamente todos os deputados estaduais na Assembleia Legislativa já me conhecem, por eu estar fazendo isso. E eu acho que isso daí faz a diferença, porque eu vou assumir um mandato na Assembleia já sabendo muitas coisas, né? Já sabendo muitas coisas que ocorrem lá dentro, e o que deputados, de repente, que não se elegeram, deixaram, às vezes, projetos. Tem um deputado que eu estava conversando, que ele acabou não se reelegendo, mas tem projetos dele que são interessantes, que ele queria que passasse na Assembleia. Então a gente vai pegando as coisas, vai indo lá. E surgiu esse daqui que a nossa produção colocou, que foi um deputado estadual que apresentou. Eu vou dar um recadinho para vocês e a gente já volta, não saia daí. Agora o meu recado é para você que quer comemorar a Copa com aquele sorrisão. Eu tenho um lugar certo para você cuidar do seu sorriso. O Centro Odontológico do Povo Coop. Só na Coop você encontra todos os tipos de tratamentos personalizados. E olha, de acordo com a necessidade da sua consulta. Dá uma olhada na alegria de quem foi cuidar do seu sorriso na Coop. Olha só. Nossa, tá parecendo verdadeiro. Adorei. Gente, Deus abençoe. Adorei, olha, perfeito. Obrigada. Amei tudo, gente. Desde o começo, quando eu arranquei até hoje. Era tudo que eu queria. Ficou maravilhoso. Obrigada, gente. Gratidão. Incrível, né? É bom demais ver as pessoas sorrirem com alegria e confiança. Então não perca mais tempo, acesse agora mesmo o QR Code que aparece aí na sua tela ou o site www.centroodontologicodopovo.com.br e encontre a unidade mais próxima de você. Coop, aqui todo mundo pode. Olha, você está com dificuldade para respirar? Saiba que isso pode ser causado por um desvio de septo. E para isso, existe um procedimento cirúrgico chamado rinoplastia. Muita gente acha que é só por estética, mas não é não. E a gente vai falar sobre isso agora aqui no programa, porque eu recebo a médica Poliana Machado. Ela é doutora e vai falar aqui com a gente. Então, muito obrigado por ela participar aqui do programa Voz da População. E a rinoplastia é ou não é considerada uma cirurgia de estética, doutora? Explica pra gente. Oi, Paulo. Prazer falar com você. A cirurgia da rinoplastia, ela pode ser uma cirurgia estética e funcional. Depende de cada paciente. E ou funcional. E doutora, a rinoplastia também é um procedimento reparador, como você falou? Ela pode ser funcional? Fala pra gente. Perfeito. A indicação da cirurgia, ela é de acordo com a queixa do paciente. Então, se o paciente nota que ele tem dificuldade para respirar, o nariz está sempre obstruído, quando vai fazer uma atividade física, sente que não consegue respirar bem, ou o paciente que tem uma qualidade de sono ruim, que ronca, que não tem uma boa respiração, esses são os pacientes que vão se beneficiar com a cirurgia da septoplastia, para melhorar a respiração, e existem os pacientes que, além da queixa funcional, eles têm também a queixa estética. Não se sentem, não acham o nariz bonito e desejariam fazer a cirurgia da rinoplastia para melhorar a parte estética. Então, a gente associa as duas cirurgias para ter o benefício estético e funcional. Você mencionou a septoplastia. Então, explica para a gente, doutora, o que é septo? O septo é uma estrutura óssea e cartilaginosa que divide o nosso nariz nas duas narinas. E em alguns pacientes, esse septo, ao invés de ser alinhado, ele tem alguma tortuosidade. Então, essa tortuosidade associada a outros fatores obstruem a passagem de ar e dá esse desconforto na respiração. E essa tortuosidade pode ser causada por traumas na região do rosto e gerar obstrução nasal? Doutora, é muito importante para o nosso telespectador saber disso, porque você, inclusive, atendeu uma jogadora de futebol do Barcelona que passou
por dificuldades, né, na prática esportiva por causa disso. Não foi, doutor? Explica pra gente. Exatamente, foi um caso curioso. A paciente veio no pronto-socorro depois de um trauma nasal, então a indicação cirúrgica foi da redução da fratura nasal, mas ao avaliar essa paciente, eu fiz a tomografia e na tomografia eu pude ver que não tinha passagem de ar no nariz dela. Então, porque ela tinha um desvio de septo e, além disso, tinha uns cornetos grandes, que são popularmente conhecidos como carne esponjosa. Então, essa paciente foi curioso que ela já estava investigando com o cardiologista, com o pneumologista, porque que na hora que ela necessitava de maior demanda durante a atividade física, que ela tinha falta de ar. E ali, naquele momento, a gente pôde diagnosticar essa obstrução nasal e indicar a cirurgia para ela se beneficiar a longo prazo com relação ao desempenho dela no próprio esporte. E como foi a recuperação dessa atleta, doutora, do Barcelona? Fala pra gente. No caso dela, foi a redução da fratura nasal, né, que tinha havido um afundamento do dorso, porque ela fraturou o nariz, e associado a isso foi feita a septoplastia para melhorar a respiração, associada à turbinectomia. Então, foi uma cirurgia para melhorar a parte respiratória nasal dela. O pós-operatório foi ótimo, tudo correu bem e ela está recentemente pós-operada, de 1 mês, e agora ela já voltou para as atividades físicas, trouxe no pós-operatório relato de como ela já sente diferença na vida dela, inclusive de coisas do dia a dia, que ela achava que era normal e depois que ela passou a respirar bem, ela percebeu que não. Então, tanto na alimentação, no sono dela, dormir com boca aberta, o desempenho dela durante a atividade. E uma coisa também que é muito bacana nesse caso é que no esporte eles quantificam o desempenho do atleta. Então, a nossa intenção futuramente é acompanhar esse desempenho, comparando o antes e o depois dela, para a gente poder quantificar o desempenho do atleta com relação à melhoria da respiração com a septoplastia. E olha, doutora Poliana, é muito importante as pessoas saberem para quem que é recomendado esse tipo de cirurgia, né? Então, porque tem pessoas que praticam esporte, que tem que se preocupar, lógico, com a respiração, né? Com o médico que vai fazer o procedimento. Então, explica um pouco para a gente quando a pessoa deve se preocupar em fazer essa cirurgia. Perfeitamente. Então, tanto o paciente, que é o atleta, que sente essa dificuldade durante o esforço físico, mas os pacientes que no dia a dia notam que o nariz está sempre tampado, obstruído, não respira bem, não tem uma boa qualidade de sono, dorme com boca aberta. Então, são os pacientes que notam que não respiram bem e podem se beneficiar com a cirurgia, conforme a nossa avaliação e indicação cirúrgica adequada. Olha, quero desde já agradecer a participação da doutora Poliana Machado aqui no programa Voz da População. Sempre um prazer e foi um assunto muito interessante que a gente falou, né? Legal. Muito obrigada a vocês pelo convite, uma honra. Bom, e antes da gente continuar o programa, eu quero dar um recadinho para vocês, é rapidinho, não saia daí. Pensou em construir ou reformar? Corre para a JR Porcelanatos. Você vai encontrar as maiores novidades das linhas A e B com estoques à pronta entrega. E o melhor, pagamento exclusivamente no cartão de crédito em até 21 vezes sem juros, sem parcela mínima. Na JR Porcelanatos, você encontra porcelanatos a partir de R$ 39,99 o metro quadrado. Dá para acreditar, gente? E lá você faz negócio lá direto com o dono, que eu já fui lá, e eles têm um estoque realmente muito grande. Não tem como sair de lá sem fazer negócio. Eu conheço a JR, é o maior estoque de porcelanato de todo o estado de São Paulo. A JR tem porcelanatos de todos os tamanhos. Sabe, por exemplo, aquele de vidro? Tem. Polido, fácil de limpar? Tem. Acetinado, rústico? Tem também. A JR vende no atacado e no varejo. E o diferencial da JR é que você vai encontrar preço menor, você não acha. Porque se você encontrar um preço menor, está aqui escrito no texto, hein, gente? Se você encontrar um preço menor, a JR cobre a oferta. Então acesse agora o QR Code que está aí na sua tela, que você já vai direto neste QR Code para o WhatsApp da JR Porcelanatos. Deixa a sua casa ainda mais bonita. JR Porcelanatos fica na cidade de Santa Gertrudes e entrega aí para o estado de São Paulo. É isso aí, JR Porcelanatos. A gente vai para um rápido intervalo. É rapidinho, a gente já volta. É só uma pausinha bem rápida. Vai lá, bebe uma aguinha. A gente já volta. Não saia daí.
Estamos de volta aqui no programa A Voz da População e chegou a hora de falar de saúde com o doutor Luiz Piovesani. Vamos soltar a vinheta. Solta a vinheta aí, alô, doutor. E doutor Luiz Piovesani tirando dúvidas da população sobre a área médica. Tudo bem, doutor? Melhor agora sempre com este fera da comunicação e com vocês aí que são feras também aí de casa, do estado de São Paulo inteiro, o pessoal da equipe. Prazer sempre falar com vocês. E olha só, vem de uma pergunta de São Paulo. O nome da telespectadora é a Jamile. Ela fala o seguinte: estou com 40 anos, fiz exames e a doutora falou que estou na menopausa. E aí ela continua a pergunta: é comum menstruação ficar desregulada? Na verdade, a menopausa é quando a mulher ela está 1 ano sem menstruar. Aí eu posso falar que a mulher está na menopausa. Então não é um quadro de menopausa ainda. Só que antes da menopausa tem um período, Paulo, que nós chamamos de climatério, onde às vezes no exame laboratorial eu pego isso. O hormônio luteinizante, folículo estimulante, que são hormônios hipofisários, eles começam a aumentar. E meus hormônios progesterona e estradiol começam a diminuir. Aí eu começo a perceber o quê? Que a mulher está perto de entrar na menopausa, está vivendo o período que chamamos de climatério. Mas eu só posso falar realmente que a mulher está na menopausa com 1 ano de interrupção do período menstrual. A Zanide, ela é da cidade do Guarujá. Ela fala o seguinte: tenho 45 anos, sou saudável, tenho 3 filhos e queria mais um. Quais exames eu posso fazer, para saber se eu vou ter problemas de ter filho com essa idade ou não? Existem exames, que você faz mapeamento genético, até para saber se tem compatibilidade sanguínea entre o pai e entre a mãe, mas é uma paciente que passou dos 35, 40 anos de idade. Então é assim, Paulo, nós homens nós conseguimos engravidar a mulher sem problema nenhum. Agora a mulher, com o passar dos anos, vai se diminuindo tanto a quantidade quanto a qualidade dos óvulos. Então, sim, a paciente tem um risco maior de ter cromossomopatias, exemplo, a síndrome de Down e assim por diante, de o bebê nascer com alguma alteração. Então, converse com o seu obstetra, converse com o seu médico de confiança, faça os seus exames. Pode acontecer, como também não pode acontecer, mas com o passar dos anos vai se alterando de novo, tanto a quantidade quanto a qualidade dos ovos. É um risco. O homem, ele pode ter filho até 60, se ele tiver 60, 70 anos... Pode ter filho. O problema é a mulher ter filho um pouco mais velha. Se a mulher tiver filho um pouco mais velha, de repente a criança pode ter alguma síndrome. Exatamente. O homem, com o passo, ele vai produzindo espermatozoide. Agora, a mulher vai se alterando. Na verdade, o bebê, toda a criação, o desenvolvimento dele é feito na mulher, na cavidade uterina, através de um óvulo. Então, se diminui tanto o número de óvulos, quanto se diminui também a qualidade desse óvulo. A idade perfeita para a mulher ter filho é entre... Antes dos 35 anos de idade, 35 anos. No máximo até 35, no máximo até 40 anos de idade. Sim. Inclusive, mulher acima dos 40 anos de idade gestante, existe o pré-natal de alto risco. É um pré-natal de alto risco, realmente. Olha só, Vanderlei, ele fala da cidade de Santos. Ele fala o seguinte: tenho 50 anos e meu espermatozoide parou de sair quando tenho ejaculação. O que eu devo fazer? Vanderlei, às vezes se percebe alteração na característica do espermatozoide, mas tem que se comprovar isso. Tem que ser feito um examezinho que nós chamamos de espermograma. Então vai ser feita a contagem do espermatozoide, a qualidade também do espermatozoide, se tem condições de ter a fecundação, se não tem. Então, na dúvida, fazer o examezinho de espermograma. Olha só, mais uma pergunta aqui no programa. Tive câncer de mama com 40 anos de idade. Quanto tempo de tratamento posso falar que estou curado? Essa pergunta vem da Vânia, da cidade de Campinas. Muito bom, Vânia, uma mulher guerreira, passou aí por um período complicado, o período de uma lesão maligna. Seria importante ter um pouquinho mais de dado, provavelmente foi retirado a mama, não tem metástase à distância. Agora, se foi feita a cirurgia, não tem metástase, ver uma biópsia favorável, margens livres,
A mulher ela faz um acompanhamento com a maior parte dos cânceres, com a maior parte das lesões malignas. 5 anos depois do acompanhamento, entende-se que a mulher está curada. Olha só, o Marcos de Ribeirão Preto. Pergunta bem interessante que ele faz. Existe diabetes emocional? Muito boa pergunta. As pessoas chegam no consultório falando isso, as pessoas comentam isso na rua. Ninguém vai passar a ser diabético por emoção. Isso não existe. E sim, eu tenho a diabetes, o meu estado emocional pode descompensar a minha diabetes, que é diferente uma coisa da outra. Estou nervoso, estou ansioso, passo a ser diabético por causa disso. Não, isto não existe. Agora, tenho a diabetes, estou nervoso, estou agitado, estou ansioso, pode descompensar a diabetes. É que muitas das vezes, Paulo, as pessoas não sabem que tem o diagnóstico da diabetes, tem um diagnóstico tardio da diabetes. Aí, por um período de ansiedade e de estresse, vai parar em um hospital, em um pronto-socorro, acaba fazendo o exame no pronto atendimento e se tendo aí o diagnóstico da diabetes. Agora, não que a ansiedade levou o paciente à diabetes. E olha, tem mais uma pergunta aqui no programa. Ando muito cansada, qual vitamina devo tomar? Essa pergunta vem da Antônia, ela é da cidade de Jaú. É interessante, né? As pessoas elas acham que a vitamina pode melhorar o humor dela. Deve ou não tomar vitaminas? Não, não é assim. Um exemplo, Paulo, que acontece muito com os americanos. Então, o americano, na maior parte do país, eles não têm o solo favorável igual o nosso. Então, o período de verão é muito quente, período de inverno é muito frio. Então, o plantio, a colheita, mesmo aí, né, carne, né, a parte aí bovina, é muito difícil, né, de ter, né, como nós temos no nosso país. Então, realmente, eles têm uma carência nutricional. Por isso, essa cultura de tomar um monte de vitamina, isso acontece nos Estados Unidos por clara razão. Eles não têm a diversidade alimentar que nós temos. A nossa vitamina, a maior parte dela, está no nosso prato de comida. Agora, a palavra cansaço, ela é multifatorial. Pode ser por falta de vitamina, pode ser, de repente, né, por uma falta de atividade física, às vezes o paciente está ansioso, às vezes o paciente não dorme direito. Exemplo, Paulo, vamos supor que eu não tivesse dormido essa noite. Como é que eu ia estar agora? Cansado? Então, tem vários fatores que podem ter relação, né, com o cansaço. Ideal, fazer exames e, a partir do exame, se faltar realmente vitamina, com certeza o médico vai colocar. Diferente, Paulo, tem algumas doenças, né, doenças autoimunes, tem algumas lesões que realmente o paciente precisa de certos nutrientes a mais, né, de uma nutrição um pouquinho melhor, até para evitar problema, né, até para melhorar a parte de autoimunidade. Mas cada caso é um caso. Olha só, zap da população aí na sua tela. Se você tem dúvidas, tem o Dr. Luiz Piovesani aqui que participa todas as terças-feiras do nosso programa Voz da População. É 11 96783 6666. 11 96783 6666. Esse telefone você põe as perguntas para o Dr. Luiz Piovesani. E aí no próximo programa, parte delas, porque não dá para responder todas, a gente responde aqui no programa. Mas quero te agradecer. Deixa a sua rede social aqui para a gente, doutor. Eu que agradeço sempre pelo carinho. Aliás, esse zap da população é o que aparece de mensagem, é um sucesso. Agradeço pelo carinho, principalmente pela confiança. DR de Dr. Luiz com S. Piovesani, estou aberto aí a falar com vocês, a responder com todo carinho sempre. Solta a vinheta. Alô, doutor. Bom, agora a gente vai para o Giro da Cidade. Giro da Cidade. Era Giro de Notícias, mudou o nome, né? A produção, ela muda o nome aqui, eu já nem sei. Giro Cidade, é isso? Gostei da ideia. Mudou para Giro Cidade. São mais notícias aí do nosso interior do estado com a Débora Nóbrega, a nossa jornalista. Solta aí. Oi, Paulo, e oi para todo mundo que acompanha aqui o programa Voz da População. O Giro Cidade dessa quarta-feira começa com uma tentativa de latrocínio em Hortolândia. Um homem de 36 anos foi baleado durante uma tentativa de assalto. Segundo o boletim de ocorrência, a polícia foi acionada após um disparo de arma de fogo no Jardim São Miguel. Chegando lá, eles já encontraram esse homem, um pastor de 36 anos, baleado na cabeça. Ele foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Estadual de Sumaré. A esposa da vítima, que presenciou o crime, passou para a polícia as características desse suspeito, desse homem que teria atirado contra o marido dela. Munido dessas informações, eles conseguiram
conseguiram localizar esse homem que acabou confessando o crime e agora vai responder por tentativa de latrocínio. Já em Ribeirão Preto, 3 homens foram presos suspeitos de roubar um relógio de luxo de um empresário no bairro Jardim Botânico. O crime foi registrado por câmeras de monitoramento, que mostram o momento em que um homem de moto se aproxima do empresário que está entrando dentro do carro. Ele aborda este homem e impede que ele tire o relógio, que é avaliado em mais de R$40 mil. Ele leva a peça e vai embora levando mais nada além disso. Só que ele foi preso momentos depois pela polícia, mas já não estava mais com o relógio. Então, durante as investigações, a polícia acabou descobrindo que essa quadrilha era da capital e uma dupla estava voltando para São Paulo de ônibus com esse relógio para fugir aí da cena do crime. Mas esse ônibus foi interceptado, essa dupla também foi presa e agora o relógio foi devolvido para a vítima. Os 3 vão responder por este roubo. Em Sumaré, um caso de maus tratos aos animais. Uma gata foi resgatada em situação de risco pela ONG Cadeia para Maus Tratos. Eles receberam a denúncia de moradores que encontraram essa gatinha numa rua sem saída, próximo a um terreno e cheia de ferimentos. Ela estava ferida no corpo, no rosto, e aí eles viram que a situação dela era muito delicada e chamaram aí os protetores de animais. Eles levaram ela até uma veterinária para receber atendimento médico, né, e saber o que poderia ter acontecido. A gente tem o depoimento dela, dessa veterinária, a gente vai escutar agora. Esse olhinho aqui, provavelmente a gente vai ter que tirar, né? Já tá bem comprometido, tá com bastante hematoma. A mandíbula, a boquinha dela tá aberta, tá deslocando, então não sei se só tá luxado ou se foi uma fratura. Assim que sair os exames a gente consegue precisar melhor. Lembrando que já tá medicada, já vai passar por todos os procedimentos aqui, já recebeu o primeiro socorro e torcer agora pela recuperação dela. Independente se foi um acidente, né, um atropelamento ou um caso realmente de agressão deliberada, nas 2 hipóteses tudo é muito grave, né? Porque se ela tivesse sido atropelada ali sem querer, a pessoa deveria ter tido o socorro, né, levado esse atendimento e não deixado simplesmente ela ali para morrer aí devido a esses ferimentos. E se ela foi agredida, pior ainda, né? Vale sempre lembrar que maus tratos aos animais é crime e agora a polícia vai investigar quem teria sido aí o autor dessa agressão ou desse atropelamento a essa gata. E Paulo, você não vai acreditar na história que eu vou contar agora. Eu juro que se não tivesse imagem, o povo ia achar que a gente está mentindo, mas é verdade. A Guarda Municipal de Americana prendeu o Gasparzinho. Bom, pelo menos ele achava que era o Gasparzinho, né? Porque ele usou um lençol branco para tentar se disfarçar na hora que furtavam o escritório de advocacia. Dá para acreditar? As imagens de monitoramento mostram aí que realmente ele teve essa cara de pau de achar que o lençol ia acabar tirando aí, livrando ele desse crime, né? Esse caso inusitado aconteceu no centro da cidade, na rua 7 de setembro, e foi por volta de 2 da manhã que a polícia recebeu aí a notificação desse crime e saiu em patrulhamento. Acabou encontrando o homem com o notebook que foi levado, e aí, diante das evidências, não há lençol que conseguisse disfarçar a culpa desse homem, que acabou preso em flagrante por este roubo. E também na região de Campinas, a Polícia Civil investiga um caso de agressão em Cosmópolis. O balconista de uma farmácia foi agredido enquanto trabalhava. O crime também foi registrado pelas câmeras de monitoramento do comércio e mostra um momento em que um homem chega e vai direto até o balcão, direto até esse funcionário e dá um soco nele. Ele cai no chão e continua recebendo várias agressões. Segundo apurado pela polícia, já é a 2ª vez que isso acontece, que o mesmo agressor vai até o local e agride a mesma vítima. Ele conseguiu fugir e a polícia agora tenta localizá-lo e saber o porquê de todas essas agressões. Não foi levado nada da farmácia, tá bem claro aí que era um caso pessoal, que não tinha a ver com o comércio e nem foi uma tentativa de assalto. A vítima está internada e aguarda para passar por uma cirurgia. A polícia cumpriu mandados em Franca da Operação Rota de Ferro contra o tráfico de drogas. Segundo a polícia, a quadrilha tinha movimentado mais de 130 milhões de reais com o tráfico internacional de drogas. Mais de 100 policiais cumpriram 28 mandados de busca e apreensão, também em outros 4 estados. Tudo começou depois de uma apreensão de drogas em Uberaba. Franca faz parte da rota caipira do tráfico de drogas. Aí, mais um baque, né, ao tráfico de drogas que a gente sempre conta aqui na Voz da População. O Giro Cidades de hoje fica por aqui. Eu volto com você aí no estúdio, Paulo.
Nosso programa está chegando ao fim. Bom, fiquem aí no nosso YouTube, Paulo Mansur, a voz da população. Tem também o YouTube da Voz da População, a Voz da População. Tem também as minhas redes sociais, Paulo Mansur Oficial. Você vai me encontrar no Insta, no Facebook. Vai lá, me segue. Você vai conhecer um pouco mais do meu dia a dia. E também a Voz da População. Só você acessar lá nas redes sociais, a Voz da População. Eu sou Paulo Mansur. Fiquem com Deus.